Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende o horário, né, que vocês vão assistir a esse vídeo. Espero que todos vocês também estejam bem aí dentro da medida do possível, ainda nesse contexto aí de pandemia. Então, a gente vai iniciar o semestre, né, com esse primeiro vídeo aula da disciplina de jornalismo impresso, né, para quem ainda não me conhece, não teve aula comigo, seja no presencial, né, seja nesse formato ainda à distância, né, meu nome é Eduardo Ritter, e a gente está todo semestre aí falando já desde 2020, né, esperando que esse seja o último semestre nesse formato à distância, mas não depende da gente, né? Essa volta totalmente presencial. Então, né, a gente vai seguindo as normas da universidade, né? Trabalhando com aquilo que é possível. Então, esse semestre, né, vai ser, pelo menos essa disciplina, né, vai ser nesse formato à distância. Até hoje aconteceu, esse vídeo está sendo postado até com certo atraso em relação ao horário, porque justamente o que aconteceu hoje e vem acontecendo há alguns dias é o que justifica, né, a opção de fazer essa disciplina toda ela assíncrona, né? Então a gente não vai ter aqueles encontros ao vivo. Claro, a não ser que haja alguma necessidade, demanda de vocês, mas enfim, porque na semana passada aconteceu e hoje aconteceu de novo de fechar o tempo, acabar a luz e passar o dia inteiro sem luz, sem internet. Eu estava com 2% de bateria. Então a gente tem essas questões aí ainda de referentes à pandemia, né, da gente tem que fazer esse trabalho remoto e no caso aqui em Pelotas pelo menos a empresa que fornece a luz tem acontecido isso, né, a CE fecha o tempo, começa a chover, acaba a luz, fica 7 horas, esse dia ficou 12 horas sem luz, né, então não tem como usar o computador, não tem como trabalhar, né, diante desse cenário, né? Então, e a gente está sem os encontros presenciais, a gente fica de mãos atadas. Então, isso acontece comigo, acontece com vocês, com outros professores, enfim, com todo mundo que está nessa situação ainda de ter que trabalhar remotamente. Então, assim como eu, claro, tenho desde o início tido uma paciência e uma tolerância maior, assim, às vezes até em relação a algum atrasinho de trabalho, alguma coisa assim, eu também, né, eventualmente pode acontecer isso. Curiosamente aconteceu há pouquíssimos dias atrás, acho que quinta, sexta da semana passada, de eu ficar das 5 da manhã às 5 da tarde sem luz, né, naqueles dias que estava fazendo aquele calor. E hoje aconteceu de novo, né? Só acabou mais tarde a luz, a hora que fechou o tempo e voltou agora há pouco. Eu já teria postado o vídeo, já teria postado o plano, mas aconteceu isso. Feito esse parêntese, vamos ao que interessa, né? Que é outro ponto também que a gente tem que pensar e elaborar para trabalhar com vocês, porque a disciplina é jornalismo impresso, mas vocês estão divididos em duas turmas, né? Uma turma grande, né, de quase 60 alunos, que é a turma que, se eu não me engano, é a que fez produção da notícia comigo, e uma outra turma menor, de uns 12 alunos, que é o pessoal que entrou anteriormente, né, de outras turmas e que, né, talvez tenham deixado a disciplina para trás ou reprovado, enfim. O fato é que são duas turmas que são a mesma disciplina, uma ficou a horário na segunda, a outra turma ficou a horário na quarta. Então, óbvio, não tem nenhum motivo, né, de eu gravar dois vídeos diferentes para a mesma disciplina. Então, eu vou gravar um e vou postar, tô sempre na segunda, né, mesmo para aqueles que estão com a disciplina na quarta, a partir de segunda sempre vai estar o vídeo aula disponível para vocês assistirem, seja a turma um ou a turma 2, né? Seja a turma da segunda ou a turma da quarta-feira. Isso em relação ao material, né? Lá no sistema eu tenho a turma um para postar, né, o vídeo e todo o material, e o mesmo vídeo, o mesmo material eu posto na turma 2, mas são ambientes diferentes, né? Então, se vocês olharem a turma de vocês, cada um vai estar vendo a sua própria turma, não vai estar vendo a outra, né? E isso vai afetar depois quando for falar das avaliações, né? A gente vai ter uma atividade que vai ser em grupo
E aí sim, aí o pessoal da turma um formam os grupos dentro da turma um, e quem está na turma 2 forma os grupos dentro da turma 2, né? Então só fazendo esse esclarecimento. Mas voltando a frisar, sempre na segunda-feira, tanto a turma um, que é a turma da segunda-feira, quanto a turma 2, que é a turma da quarta-feira, já vai ter todo o material disponível, né? Então, claro, quem não fez nenhuma disciplina, quem já fez disciplina comigo nesse formato à distância sabe como eu venho trabalhando, né? Eu acho que é a forma mais que não prejudica ninguém assim em relação a ter que entrar num dia e horário específico, né? Já que a gente tem já que a gente está nesse formato remoto, né? Óbvio, se fosse presencial teria o horário da aula que vocês têm que estar lá, mas nesse formato então a gente eu disponibilizo, e aí vocês se organizem, né? Para assistir às aulas, fazer as atividades, ler os textos, etc. A minha sugestão, claro, é que vocês fiquem sempre dentro da semana, né? Comecem essa semana, a semana um, na próxima semana assistam a aula 2, leiam os textos da aula 2 e assim por diante, para não acumular, né? Para não acumular lá para o final do semestre, até porque vocês têm trabalhos de outras disciplinas, aquelas disciplinas mais práticas, né? Já estão sendo presenciais, mesmo com a divisão de turmas, etc. E essa, mesmo sendo uma disciplina teórico-prática, né, a parte prática, mesmo que a gente tivesse no presencial, não seria feita no horário, né, no campus, né, até porque não tem, no curso não tem, né, um laboratório com 60 computadores que seria necessário para a gente fazer atividades lá. Então, a gente vai fazer aqui, ó, trabalhar aqui a parte teórica, e a parte prática eu vou postando, né, os exercícios, eu vou explicar hoje como é que vai funcionar. Mas a gente vai trabalhar então nesse formato. E como eu falei, o ideal é que vocês não atrasem, não deixem acumular, né, trabalhos, etc., assistir vídeos, etc. Que vocês façam, tentem manter tudo dentro da semana. E a questão é essa. Eu tô na turma um, é na segunda-feira. Ótimo, vocês podem usar o horário que seria o da aula presencial para assistir o vídeo naquele horário. Vou assistir na segunda de noite o vídeo, que é o horário que eu estaria em aula no presencial. Beleza, agora acontece como aconteceu hoje comigo. Fiquei sem luz, sem internet, né? Pode assistir na terça de tarde, na quinta, no sábado, no domingo, aí é com vocês, né? Então, só explicando isso para quem já fez, já sabe como funciona, né? Quem já fez alguma disciplina comigo já sabe como funciona. E quem não fez, eu só estou dando essa explicação de que eu não vou cobrar assim de vocês, que vocês tenham assistido na quarta de noite, quem é da turma de quarta, tem que assistir até a quinta-feira. Não, né? Vocês podem se organizar em relação ao acompanhamento, né, desse material, tanto dos vídeos, eu coloco um vídeo aula de aproximadamente meia hora por semana, referente ao conteúdo, e mais um material de apoio, geralmente textos, né, ou pode ser outros vídeos, né. E aí a gente tem essa divisão. No presencial seriam 2 horas e meia, 3 horas, né, de aula, né. Então, mas para ter essa dinâmica, para não ficar muito pesado também vocês assistirem um vídeo de 1 hora, de 1 hora e meia, eu vou postar, né, a gente tá seguindo essa orientação também que foi dada desde o início da pandemia, de não se fazer vídeos exageradamente longos, né. Então meia hora acho que está de acordo, mais o material, o tempo que vocês vão dedicar a uma leitura e mais o tempo que vocês vão dedicar às atividades vai fechar as horas que vocês estariam na universidade. Eu volto a frisar aqui, né, o meu posicionamento é óbvio de perda, né, no presencial, óbvio que tem a relação de troca, de experiência, de eu citar um exemplo aqui, de eu passar uma teoria e vocês trazerem exemplos, né, de vocês fazerem as perguntas instantaneamente, eu responder, de haver diálogo, de haver, muitas vezes se aprende muito, como eu falo, na hora do intervalo, ali na hora de tomar café, uma conversa entre vocês, né, uma conversa professor com os alunos, etc., do que necessariamente ali na hora formal da aula, né? Então se perde muito, né? Não tem, é inegável isso, que o curso é presencial e se perde muito, sim, né, fazendo aulas à distância, seja com encontros síncronos ou assíncronos, né? Então, mas a gente está adaptando desde o início, né, utilizando a metodologia que a gente julga ser a melhor, e vocês podem sempre me mandar e-mails com perguntas, ou ali no sistema mesmo
na parte de mensagens vocês podem me mandar perguntas a qualquer momento sobre o conteúdo, sobre o cronograma, etc. Eu estou postando, a princípio está tudo bem claro aqui, né, no plano de ensino. Eu vou dar uma lida rápida para chegar na parte das explicações mais em relação às avaliações, mas que a gente também vai estar sempre retomando, né, essas explicações sobre as avaliações. Então, na identificação do plano, né, eu vou postar aqui, vocês podem abrir no computador de vocês e acompanhar, ou de qualquer forma eu vou explicando aqui como é que funciona. Tem a identificação ali com os dados da disciplina, ali tem meu e-mail, então quando vocês forem mandar trabalhos, eu sempre vou receber por esse e-mail, né? Não vai ser nem pelo e-aula, nem por outro e-mail, é por esse e-mail que vocês vão enviar os dados, código da disciplina, etc. Aí vem a ementa, né? Então, que é do PPC do curso, não tenho como mexer, aquilo que a gente precisa ver ao longo do semestre, né? Características e diferenciação dos textos dos jornais e das revistas, mas aqui eu já faço um parêntese, né? Até está em discussão no NDE do curso, no colegiado, a questão da revisão dos planos, né? Porque em alguns casos há uma sobreposição, né, de uma disciplina sobre a outra, ou repetição, né? Então eu vou adaptando. A gente tem jornalismo impresso de revista, né? Então tá aqui nesse plano, provavelmente isso futuramente vai cair. Então eu já vou fazendo essa adaptação, né, para focar mesmo no principal da disciplina, que é o jornalismo impresso de maneira geral, né? Então, técnicas de reportagem para a revista com aprofundamento, produção de reportagens. Então, o foco aqui até mesmo vai ser a reportagem de texto, né? Técnicas de edição, gêneros opinativos, a gente também vai ver. Produção de textos opinativos, segmentação e público-alvo, técnicas de edição, diferentes linguagens gráficas, e aqui outros dois parênteses, né? Um em relação a linguagens gráficas, você tem a disciplina específica de planejamento gráfico, e a questão das fotografias, você também tem a disciplina específica de fotojornalismo. Então a gente vai usar, mas, né, de uma maneira, a gente vai passar de uma maneira mais superficial, né, digamos assim, né, sem aprofundar tanto, porque vocês têm as disciplinas específicas para aprofundar esses conhecimentos. Então o foco principal aqui é o texto de reportagem e o gênero opinativo, né? Então, só para deixar claro isso, os objetivos, o geral, apresentar as características do jornalismo impresso. A gente vai falar um pouco sobre essa questão do texto impresso com o digital, etc., mas, né, a gente entende aqui o jornalismo impresso como aqueles jornais que são empresas e que publicam edições impressas, mas a gente não pode ignorar que todas elas hoje têm seu aplicativo, tem sua página, tem o seu perfil nas redes sociais. Então a gente não vai se preocupar muito aqui com o material físico, né, do impresso, né, até porque hoje, infelizmente, né, diferentemente de outros tempos, né, em que se tinha recursos, por exemplo, para se imprimir um jornal impresso, hoje, né, então tem essa escassez. Então a gente vai adaptar, mas ao final eu vou comentar mais sobre isso ao final aí desse primeiro vídeo de hoje. Então, promover vivências relacionadas ao jornalismo impresso, conhecer teoria e prática, conhecer tipos de jornalismo, caracterizar, discutir e entender possibilidades existentes, né? Apresentar as funções que o jornalista pode exercer, né, nos jornais e nas revistas. Então, isso tudo a gente vai ver. Características, né? Daí no programa tem os tópicos ali, vocês podem ler eles no plano, né, para a gente não estender muito aqui, porque tem toda a explicação ainda, principalmente das avaliações. Então, na sequência, vocês têm no item 5 o cronograma, começando o dia hoje. Hoje eu faço essa apresentação da disciplina e a explicação das avaliações do plano de ensino. Aí na semana que vem a gente começa, né? A gente vai falar um pouco, e aí quando a gente for falar um pouco da história do jornalismo impresso, características, evolução, aí a gente vai começar a fazer essas diferenciações, né, em relação do jornalismo impresso em relação aos outros tipos de jornalismo, né? Aí a gente vai falar no dia 21 de março, então, sobre o jornalismo de revista, mas como eu falei, você tem uma disciplina específica sobre isso, então também vai ser algo um pouco mais de história, etc., características. E aí no dia 21 eu botei o prazo para vocês me informarem os grupos, né, que depois eu vou falar para vocês como é que vai funcionar, que é da avaliação 3. Esse trabalho da avaliação 3 vai ser em grupo. Então você tem até o dia 21 para me passar
por e-mail os grupos, né? Quem não passar, eu vou chegar ali no dia 21, né? Dia 22, você tem até 21 de noite para me mandar. E aí, claro, eu vou pegar as turmas, as duas turmas, e dentro da turma, né, eu vou ver aqueles que estão sem grupo e vou eu mesmo formar e postar no e-aula, né? E aí vocês, a partir disso, vão poder fazer adequações. Ah, eu quero trocar de grupo com fulano, etc, né? Mas aqueles que não tiverem em grupos, eu vou formar os grupos, né? Só para explicar essa parte. Dia 28, aí a gente fala de jornalismo opinativo em jornal e revista, daí a gente fala artigo de opinião, coluna, comentário editorial. Depois a crônica, depois a pauta no impresso de revista, no jornal impresso e na revista, a notícia do jornal impresso na revista, fazendo uma revisão daquilo que a gente viu até em produção da notícia. A crônica, a pauta, né, organização editorial, a reportagem, uma introdução, depois o texto e a reportagem, né, são pontos importantes, aí a gente já está lá na 8ª semana. Aí eu botei os prazos também no cronograma, final do prazo para a entrega da avaliação 1 no dia 25 de abril, mas depois eu vou explicar o que é essa avaliação 1. Dia 2 de maio, reportagem e apuração, entrevista e observação. No dia 9, reportagem e edição. Aí no dia 16 a gente vai falar um pouco sobre alguns movimentos que aconteceram na história do jornalismo e que são importantes, né? Que marcam a história do jornalismo impresso, mas que também são importantes da gente ler para a gente ter um embasamento, um repertório para vocês mesmos fazerem as produções de vocês, né? Que é isso que vai diferenciar também o jornalista profissional, o jornalista que cursou, né? Fez o curso de jornalismo, fez uma graduação em jornalismo, do jornalista amador, que eu costumo dizer assim, que é, digamos assim, o cara que cria um blog, começa, né, a produzir por conta e faz meio que aquela moda bem antiga, né, testando, aquela crítica que o Pulitzer faz, né, no livro dele, em que ele defende a criação do curso de jornalismo na Universidade de Colômbia lá em 1905, né, em que ele coloca, né, que a questão da teoria de uma curricularização do jornalismo é justamente para, como em todas as profissões, né, o estudante desenvolver as técnicas e ter um embasamento teórico de conhecimento, tanto de legislação quanto de história, para ele ser um profissional completo daquela área, né, e aqui dentro do jornalismo a gente precisa, então, também ter essa formação ampla, né, e não simplesmente fazer da maneira que a gente acha que deve fazer, né? É isso que eu digo que diferencia muitas vezes os veículos de referência, que contratam jornalistas formados, experientes às vezes, ou formados e que tem todo um programa de estágio, né? Como os grandes jornais que contratam jornalistas profissionais nas cidades de interior mesmo, e assim por diante, que tem uma tradição dentro do jornalismo, daquele que, né, às vezes está lá simplesmente para servir a um outro objetivo, seja comercial, político, né? Enfim, que é que os famosos blogs, e que muitos desses sites ou blogs, às vezes, tu não consegue distinguir realidade e ficção, né? Que é as famosas fake news, mas aí também tem uma disciplina específica para tratar sobre isso, aqui eu só estou, né, passando no sentido de contexto mais geral. Então a gente vai falar também sobre a grande reportagem no jornalismo brasileiro, então livros, reportagem, biografia, né? Porque o livro-reportagem também, né, é uma forma de jornalismo impresso, veículos impressos e os ditos alternativos, né? Mas aqui, quando eu falo veículos impressos alternativos, não é o alternativo da fake news, né? Que aí não se enquadra como jornalismo, aí é outra coisa, né? A gente está falando aqui de um jornalismo minimamente profissional, né? Então a gente vai ver também essas possibilidades, claro que tem trabalhos muito sérios, né, de sites, jornais, claro, daí dá para puxar depois para rádio, para TV, alternativos em relação aos grandes veículos, né, aos veículos tradicionais. Então eu cito, por exemplo, o site da Biblioteca Pública do Paraná, né, o jornal O Cândido, que, por exemplo, faz um trabalho na área da cultura espetacular, né? Eles produzem um material muito, muito bom. São jornalistas profissionais que trabalham com colaboradores, mas é um material confiável, né? E que está fora, digamos assim, não é um jornal pertencente a um grande conglomerado, né? É um veículo, é um jornal de uma instituição pública, né? No caso, a Biblioteca Pública do Paraná. A gente vai falar mais disso ao longo do semestre, eu vou botando os links também para vocês.
Vocês também podem trazer exemplos, etc. E quando vocês me mandarem perguntas, exemplos, aí, claro, se for algo específico, né, que o aluno específico tem, né, sobre algo, eu vou responder diretamente a ele. Agora, se for de repente uma dúvida que pode ser de todos, eu trago, né, nos vídeos, ou mando mensagem mesmo dentro do Cobalto, ou ali no fórum dentro do eAula, e assim por diante a gente vai, né, seguindo adiante aí no decorrer do semestre, como foi, né, quem já fez comigo sabe bem como é que funciona. A representação do jornalista na ficção, né, a figura do jornalista, né, então, e considerações finais aí já lá no final do semestre sobre a disciplina, esclarecimento de dúvidas, etc. E aí lá no dia 20 de junho, conforme o cronograma da universidade, está previsto o exame, né, então a gente vai seguindo o cronograma da universidade. E aí, claro, quando chegar a época, o exame eu vou explicar em separado, né, se alguém precisar fazer, eu dou a explicação individual, né? Daí, como eu fiz nos outros semestres, quem pegou o exame, eu não mandei para a turma inteira, eu mandei individualmente ali para os alunos que precisaram fazer o exame o que era para fazer, né? Já que a gente não faz a prova presencial como é o tradicional na aula presencial. Então a gente chega nas avaliações, né? A gente chega nas avaliações, avaliação 1, né? Então, claro, na medida que a gente avançar, chegar ali, a gente for falar que a avaliação é referente a texto opinativo, então eu vou reforçar o que vocês precisam, né, o que vocês podem fazer para esse tipo de texto. Mas de maneira geral, para vocês saberem, né, a avaliação então vai ser um texto opinativo sobre algum tema contemporâneo, né, que vocês vão escolher. Pode ser guerra da Ucrânia, pode ser pandemia, pode ser volta ou não do presencial de atividades, enfim, né, um tema contemporâneo. E aí vocês vão observar então essas características que a gente vai ver, né, mais pra frente nas aulas, né? Então a gente vai ver crônica, o artigo de opinião, comentário, né? E vocês vão escolher esse formato de texto opinativo que vocês vão escrever o texto de vocês. Eu quero escrever uma crônica, beleza? É um texto opinativo. Eu quero escrever um artigo de opinião, também beleza. Então a gente vai ver as características desses tipos de texto nas aulas. Ali tem a formatação que é padrão para todas as avaliações, quer dizer, podem escolher a fonte Times ou Arial de preferência, né? Também, claro, se for uma outra fonte ali, eu não vou descontar nota porque escolheu, né, Arial Black, por exemplo, né? Dar um exemplo aleatório. Mas de preferência eu vou, né, para manter um padrão, vocês podem escrever ou em Times ou em Arial. Aí sim, o tamanho mantenho, né, tamanho 12, espaçamento 1,5, justificado, né, contendo o título, né, e esse texto vai ter entre 25 e 35 linhas. Então, como eu falei antes, eu vou reforçar de novo, quando chegar na aula para falar de jornalismo opinativo, quando faltar 2 semanas, depois quando faltar 1 semana para entregar, eu vou reforçar de novo esses itens todos. Esse é um texto individual, porque é um texto de opinião. Claro que, por exemplo, editorial, a gente vê às vezes 3 jornalistas assinando um editorial. O editorial é a opinião do veículo, né? Não, é possível sim escrever texto opinativo em dupla, em trio, etc. Mas é para vocês praticarem, esse é um tipo de texto importante. E geralmente é o tipo de texto que até vocês sentem mais prazer, porque é ali que vocês podem colocar as ideias de vocês, o que vocês acham, né? Então, texto individual, peso 50, né, o peso desse. Ali tem os critérios de avaliação, então pontualidade, respeito às normas e tem que ter título, né? Então, não esqueçam, né, de colocar um título, um texto opinativo tem que ter título também. Clareza e correção gramatical, então também, né, isso conta. E a coerência com o tipo de texto, né? Que é um texto opinativo. Então a gente vai ver mais detalhes, não vou adiantar aqui, senão também vai estourar o tempo. Avaliação 2, aí sim, é uma reportagem escrita nos moldes que a gente vai ver para esse tipo de texto, né? Texto de reportagem. Também fonte, o mesmo padrão, fonte Time ou Arial, tamanho 12, etc. Contendo o título aí de 50 a 80 linhas, né? Poderia até ser maior, porque a reportagem ela pode, mas como a turma é muito grande, né, são mais de 60, então, e tem outras disciplinas, tem TCC, etc. Então, para eu conseguir ler com atenção, para, né, dar a atenção que vocês merecem, né, para a leitura do trabalho de vocês,
Então, esse limite de 80 linhas, né? Um trabalho em grupos de 3 ou 4, né? Não pode ser nem em dupla, nem em grupo de 5, 6, né? Nem individual, nem dupla. Então é 3 ou 4, né? Então, como eu falei, vocês vão me mandar os grupos de 3 ou 4. E aí, quem não tiver nos grupos, né, até a semana ali do dia 21, né, eu mesmo vou formar os grupos com quem tiver sem grupo, ou, né, de repente se tiver ali, tiver fechado os grupos e sobrou uma pessoa, posso botar em algum grupo de 3, né. Um integrante de cada grupo vai ficar de responsável, então, para mandar o texto por e-mail, né, a reportagem. Não precisa os 3 do grupo me mandar. E em anexo, esse editor, vamos chamar assim de editor, né, do grupo, manda um breve, só dizer assim o que cada um fez, né, no trabalho, né. Então, para evitar principalmente que alguém não faça nada, né. Então, aconteceu em outras turmas aí nesse formato à distância de o grupo dizer, né, o grupo tinha 5 pessoas, ele não falou assim, o fulano e o fulano não fizeram nada. Ele disse quem fez o trabalho foi eu e o fulano, né? Então eu já entendi ali que os outros 2 ou 3 não tinham feito nada. Eles ganharam nota e os outros 3, claro, deixei aberto para ouvi-los, né? Mas nem não questionaram, né? Ficaram sem nota. Então isso pode acontecer e a ideia é que, né, um de vocês fique de editor e que fale, né? Um grupo de 4, fulano não participou, né? Ou quem fez foi só eu e a fulana, né? Então vocês me informem porque eu não vou ter como fazer esse controle, né? Eu não vou estar com vocês, né? Então a gente vai fazer, é bom porque vocês, né, trabalham em grupo, né? Eu já fiz reportagens mesmo, trabalhando em jornal, em rádio, etc, em grupo. E não tem, né? Não existe o jornalismo sozinho, de certa forma, num jornal impresso, por exemplo, porque vocês vão ter que lidar com a parte da diagramação, né, se é um jornal que tem um fotógrafo que ele faz as fotos, não é o próprio repórter, então vocês vão ter que ter uma boa relação com o fotógrafo. E né, eu já fiz algumas vezes reportagens, principalmente em dupla ou trio, assim, né, e é feita a divisão, né? A gente vai falar mais sobre isso, sobre divisão de tarefas, né, na reportagem ao longo das aulas também. Então, como eu coloquei, né, quem tivesse em grupo até a terceira semana vai ser encaixado, né, em novos grupos. Ali tem os critérios, né, então a coerência vai ser com o texto de reportagem, os outros são os mesmos do texto opinativo, quer dizer, correção gramatical, clareza, etc., presença de título. Vocês podem, claro, na medida em que vão fazendo, professor, dá para mandar para ver como é que tá, se a gente está indo no caminho, pode a qualquer momento, sim. Ideias de pautas, né? A gente pensou em fazer sobre isso, né? Podem pedir sugestões. A gente quer fazer uma reportagem sobre, vou falar sobre o tema mais óbvio, né? Mas pandemia em Pelotas hoje, quem eu posso entrevistar, né? Tem sugestão de fontes, etc. Tudo isso vocês podem manter sim esse contato comigo, tirando essas dúvidas, pedindo dicas, etc. Orientação, né? Afinal, a gente está aqui para isso. A avaliação 3, aí sim, é entrega de resumo, né? Das videoaulas da segunda até a 12ª semana. Então, a partir do conteúdo da próxima semana, que é a aula 2, até o conteúdo da 12ª semana, que é a aula 12, vocês vão fazer um resuminho de 5 a 10 linhas sobre aquele conteúdo daquela aula, né? Então a gente vai falar, por exemplo, na semana que vem, sobre esse jornal impresso História, Características e Evolução. Vocês vão ver o vídeo, óbvio, né? Vão ver os textos. E aí vocês vão fazer um resuminho de 5 a 10 linhas dizendo do que se tratou o vídeo, né? Que é uma maneira também de, né, mesmo que não seja igual ao presencial, de ter uma ideia, né, de que vocês estão acompanhando os vídeos, estão assistindo. E é óbvio, né, a gente vê ali o número de acessos, etc. A gente tem uma ideia de como está a turma, né? Às vezes chegar na metade do semestre, uma turma de 60 alunos e o vídeo tem 10 visualizações, é óbvio que eu sei que a maioria de vocês não está assistindo, né? Então a gente tem esse controle.
Mas é uma maneira também, né? E é uma avaliação também, né? Vai valer 5, a reportagem vai valer 10, né? Então, texto opinativo 5, resumo 5 e reportagem 10. Soma tudo e divide por 2 da média final de vocês. Outro ponto, então, importante nessa avaliação 3 é que lá quando vocês forem mandar a avaliação 3, vocês não vão me mandar 10 textos, né, separados em 10 arquivos, e vocês também não vão mandar na semana que vem o texto com resumo da aula 2. Vocês vão mandar todos os resumos num único arquivo depois da 12ª semana, né? Então vocês podem ir fazendo, mas não precisam me mandar. Vocês vão fazendo e deixam lá guardadinho, né? Aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Quando vocês terminarem a aula 12, vocês me mandam em um único arquivo. Então não é para mandar toda semana o resumo, né? Ah, mano, fiz a aula 2, mandei. Fiz a aula 3, mandei. Não vou receber, vou falar para vocês, é para mandar o resumo num único arquivo lá no final do semestre, na data que está indicada no cronograma, beleza? Ali tem os meus critérios também e a nota final, né? Essa soma então com a divisão. Ali tem um e-mail para vocês mandarem os trabalhos. Então a questão do plágio está escrito aqui só para reforçar o plágio, né? Se vocês cometerem fora da disciplina no mercado, vocês vão, sei lá, responder a processo e coisa do tipo. Aqui é reprovação da disciplina. Então, se na reportagem tiver plágio, o grupo inteiro vai estar reprovado na disciplina. Se tiver plágio no texto opinativo, que não faz nenhum sentido, né? Plagiar um texto opinativo, então aí tranca o curso, né? Não faz nenhum sentido plagiar um texto opinativo, que é onde é para vocês darem a opinião de vocês sobre o assunto. Então, aí vocês vão, óbvio, né? Se tiver plágio, vão reprovar na disciplina. E assim por diante, né? Então, é sem plágio e autoplágio também, no sentido de que aconteceu uma vez que eu dei uma disciplina semelhante a essa e o aluno entregou um texto que ele tinha escrito 5 anos atrás, né? Fui lá ver se tinha plágio e apontou aquele texto, ele era de autoria mesmo do aluno, mas ele escreveu em outra situação, né? Ele tinha escrito um texto opinativo 3 anos atrás, né? Então não, né, pô? Não é pra fazer na disciplina, pra disciplina depois. A ideia é que vocês, depois de ver o conteúdo, vocês façam a prática, né? Então não vão reciclar textos, né? Porque, como eu falei, o texto opinativo ele tem essa é algo que é para ser escrito geralmente ele é escrito até com prazer pelo jornalista, porque é ali que ele está, né? Ele está sempre preso às vezes lá na notícia informativa, né? Não poder dar os pitacos dele, né? Tem que botar a versão da fonte, etc, etc, etc. Então ali ele vai poder falar, né? Aquilo que ele pensa, se ele concorda, se ele discorda, etc, né? Então essa é a questão do opinativo. E aí entra a questão da reportagem, né? Os grupos vão poder... Eu botei 3